nós vamos começar agora a nossa aula sobre o Excel 2010. O Excel 2010 é uma planilha de cálculos eletrônica. Observa aí na imagem da tua tela aparecendo esta planilha de cálculos chamada Excel. E é claro, quando nós falamos de uma planilha de cálculos eletrônica, ela é muito utilizada para trabalhar com fórmulas e funções. E, aliás, nas provas de concurso, um dos principais elementos pedidos nas questões do Excel é justamente as suas fórmulas e funções, além, é claro, de alguns botões, de alguns comandos importantes que nós temos também, certo? Então, nós vamos começar a estudar agora, dentro do Excel 2010, primeiro o reconhecimento das células e o reconhecimento do que nós chamamos de referências de células. Então, observa, o assunto a partir de agora é justamente reconhecer como essas células são indicadas dentro do Excel e o reconhecimento das suas referências. Vamos começar isso a partir de agora. Acompanha comigo. Bem, vamos começar agora a verificar como as células serão referenciadas dentro de uma planilha. Vamos identificar isso, certo? Primeiro ponto importante, quando nós trabalhamos com as planilhas, temos que observar que as colunas são identificadas por letras e as linhas destas planilhas vão ser identificadas por números. E é essa indicação de colunas por letras e linhas por números que indica a localização de uma célula de uma planilha. Nesse meu exemplo que vocês estão observando aí em tela cheia, qual é a referência dessa célula? Observa, ela se encontra na coluna B e na linha 4. Então, eu vou indicar que a referência dessa célula é a célula B4, justamente porque ela é o encontro da coluna B com a linha 4. Vamos fazer uma pequena modificação. Vamos colocar agora o foco nesta célula que está na coluna A e está na linha 3. Esta, então, eu vou chamar de célula A3, porque ela se encontra justamente na coluna A e na linha 3. Pois bem, é assim que nós vamos referenciar as células dentro de uma planilha para realizar os cálculos com as fórmulas e funções. Então, primeiro vai a indicação da coluna e depois a indicação da linha. Mas já vamos observar isso e testar logo aí no trabalho prático. Outro ponto importante em relação às planilhas de cálculo é identificar os operadores que vão ser usados para a construção dessas fórmulas e dessas funções. Tem um operador muito importante que é o sinal de igualdade que dá início às fórmulas e funções. Vamos fazer um teste inicial, acompanha comigo. Eu vou colocar aqui na célula A3 o sinal de igualdade, observa, e agora eu vou colocar 10 mais 2. Professor, isso é uma fórmula? Sim, isso é uma fórmula, acompanha aí contigo. Igual 10 mais 2, que está digitado justamente aqui na célula A3. 10 mais 2, qual é o resultado? Vou pressionar Enter, observa, o resultado é 12. Simples assim. Então, para dar início às fórmulas dentro de uma planilha, nós vamos colocar o sinal de igualdade e aí desenvolver a fórmula desejada. No meu caso, a fórmula desejada era 10 mais 2. E nesse meu exemplo, essa fórmula não usou referências de célula, usou valores absolutos, usou 10 mais 2. Não referenciei uma célula. Mas observa que eu vou fazer agora um cálculo usando referências de célula. Para isso, acompanha passo a passo. Vamos primeiro deletar aqui desta minha planilha aquela fórmula. E agora aqui na célula A1, então observa, aqui na célula da coluna A e da linha 1, eu vou digitar o valor 2. Na célula B1, para exemplo, vou digitar o valor 4. Aqui na célula A2, vamos colocar 5. E na célula B1, eu vou colocar aqui o valor 7. Beleza, eu tenho 4 valores em diferentes células da minha planilha. E agora eu quero construir uma fórmula digitada aqui na célula A4, mas que utilize referências de célula. Vamos construir a seguinte fórmula, observa, igual, coloquei o sinal de igualdade para dar início à fórmula, e agora nós vamos colocar A1 mais B2. Olha a diferença desta fórmula. Agora a fórmula diz igual a 1 mais B2.
Portanto, agora eu tenho uma fórmula que utiliza o que nós chamamos de operadores. Agora eu estou utilizando operadores de igualdade para dar início à fórmula. Estou utilizando um operador de adição, que é o sinal mais, mas além dos operadores, que nesse caso igualdade e adição, eu estou utilizando também referências de célula. Porque agora eu coloquei A1. E A1 nada mais é do que o encontro da coluna A e da linha 1. A célula A1 vale 2, mais B2. Quanto vale B2? Coluna B, linha 2, B2 vale 7. Então, quando eu coloco igual A1 mais B2, eu estou dizendo 2, que é o valor da célula A1, e também mais 7, que é o valor da célula B2. E 2 mais 7, o resultado é 9. Então, vou dar Enter, olha lá o resultado aparecendo, é 9. É isso. Nós podemos construir fórmulas e funções, observa, utilizando valores diretos. Por exemplo, igual 8 mais 2 vai dar 10. Mas podemos utilizar fórmulas usando referências de célula. E aí eu tenho que observar qual é a referência para buscar o valor. Quando eu botei igual a 1 mais B2, eu disse, eu quero saber qual é o resultado da célula A1, que vale 2, mais a célula B2, que vale 7. E 2 mais 7, quando eu pressionar Enter agora, ele me mostra o resultado da fórmula, deu 9. Beleza. Então aí nós acabamos de usar uma fórmula com referências, e nesse caso referências à célula A1 e à célula B2.